E, portanto, as pessoas reconhecendo o ambiente dizem isto é uma coisa queirosiana. Eu não concordo. Em Portugal não existe uma tradição grande de escrever sobre as antigas colônias no período colonial, assim. Mesmo. Por que isso acontece? Por que quando Portugal apaga essa parte da sua Eu não história? sei. Eu acho até que uma das razões porque o Equador correu muito bem em Portugal foi por isso mesmo. Porque as pessoas, de repente, viram um livro sobre a vida colonial portuguesa mesmo. Que não havia uma grande ignorância sobre isso. O que há é textos históricos e que tem normalmente períodos muito mais recuados. Depois começou a haver uma literatura não muito boa, em minha opinião, sobre a própria guerra, não é? Ex-militares que fizeram a guerra, escreviam sobre a guerra, etc. Agora, sobre o ambiente colonial, sobre a vida colonial, sobre a vida numa colónia, de facto, havia muito pouco. Eu não conheço, por exemplo, nenhum grande romance, do ponto de vista português, sobre Angola, sobre o século XIX ou o século XX em Angola. E deveria ter dado histórias fantásticas. Vieram de Angola, eu sei lá, quase meio milhão de portugueses, em 1974. E cada um deles tem a sua história, Claro, tem uma história cada um de deles vida. tem a sua história, são histórias de família, de gerações, onde é que elas estão? Não sei. A pesquisa histórica que fez, eu recordo-me que quando foi lançado em 2013 o Equador, despertou uma certa polêmica em Portugal, acerca das algumas incorreções que havia no livro. À medida que o livro foi esgotando e que foi tendo uma grande receptividade, como é que você viu essa cobrança acerca da pesquisa histórica, já que você tinha contratado uma historiadora para confirmar todo aquele fundo histórico que tinha? Você depois teve que fazer essas correções e tudo, felizmente na edição brasileira já não houve esse problema, né, amigo? Como é que você vê essa polêmica, já que alguns casos você disse que eram excessivamente críticos a determinadas coisas? Bem, eu acho que a certa altura houve uma espécie de caça ao erro no Equador. Parecia o desporto de verão, era caçar o erro. E havia coisas incríveis, desde um tipo que dizia ele não pode ter bebido gin tónico, não podia haver gelo em São Tomé naquela altura. E água tónica, haveria água tónica naquela altura. Bom, eu não escrevi um livro de história, era isso que eu tentei explicar. Eu não escrevi um livro de história, eu escrevi um romance histórico. Por isso é que eu trabalhei como historiadora. Quer dizer, obviamente eu li todos os livros que tinha que ler, ou todos os que consegui ler, tanto ali como no Rio das Flores, para fazer um enquadramento histórico. Agora, o detalhezinho não é relevante, porque eu não estou a fazer um livro de história, não estou a fazer uma tese de história, eu não estou a confirmar quando é que o gin tónico apareceu em São Tomé e Príncipe ou não, isso não é o fundamental para mim. O fundamental é dar o ambiente da coisa. Nós, por exemplo, no Rio das Flores, houve uma altura em que um personagem meu passa por Berlim em 1936, pouco antes dos Jogos Olímpicos, pouco antes da guerra. E eu ponho a ver passar na rua um Volkswagen. E a minha historiadora diz, Miguel, o Volkswagen só apareceu 4 meses depois. Ele não podia ter visto na rua. E eu disse, não me interessa. Eu não estou a fazer um livro sobre a história da Volkswagen. Eu quero descrever o ambiente na Alemanha, quero dizer que tinha aparecido um carro novo, que era uma grande revolução industrial para a altura e que a Alemanha estava num período de apogeu e o exemplo era o Volkswagen. Portanto, eu vou pôr o Volkswagen. E ela disse, Miguel, vai ser exterminado, vai aparecer alguém a dizer inventou o Volkswagen com 4 meses de antecedência. Eu disse, não me interessa, isto é um romance, é ficção. Apesar disso, o livro teve uma grande receptividade. Você estava à espera dessa? Ou você acha que, por exemplo, como personagem, figura muito popular em Portugal, como apresentador de televisão, como jornalista, comentador, isso acha que talvez ajudou no sucesso dos seus livros? Com certeza que sim, com certeza que sim. Eu dizia ao meu editor, eu só com a assinatura vou vender 50 mil. Agora, não foi com a assinatura que vendi 370 mil até agora em Portugal. Nem foi com a assinatura que foi traduzido em 30 e tal países, editado em 30 e tal países. Ou que ganhei um prémio Itália para o melhor romance estrangeiro do ano, o Grisano Cavour. Não foi com certeza, porque aí ninguém me conhece, não é? Ninguém me conhece da televisão. Você sabe que aquilo, é evidente que você trabalha na televisão, é conhecido, o editor está garantido, já sabe que nunca vai perder dinheiro com esse livro. Pelo menos com o primeiro. Se o primeiro for uma droga, talvez o segundo, as pessoas já não vão lá, mas pronto. Mas com o primeiro, o editor está garantido e o autor está garantido. Mas a partir de certamente o que funciona é o boca a boca, não é? É as pessoas que falam. O teu livro aqui no Brasil, ele fez muito sucesso, até porque, vamos dizer assim, ele tem um olhar que o português com relação à relação com as colônias. E o brasileiro tem uma visão crítica dessa relação
com o olhar de quem foi colônia, né? Colônia com vontade de suplantar a corte, né? Porque essa dialética da relação do Brasil com Portugal é muito forte, não com as outras colônias. Agora, em Rio das Flores, você vira o fio para o Brasil, para a relação com o Brasil. E mostra um pouco da relação entre Portugal e Espanha e a relação com o Brasil, vamos dizer assim, nos anos 30, no Brasil, pega a Revolução, a Aliança Liberal, a ascensão de Getúlio Vargas aqui, o salazarismo em Portugal. O que te fez dar essa virada da África para o Brasil? O Rio das Flores, eu acho que o tema central do Rio das Flores, o personagem principal é a liberdade. E é uma época decisiva na luta pela liberdade, que tem ameaças tanto à extrema-esquerda como da extrema-direita. E é Portugal, Espanha, no Brasil a mesma coisa. É muito engraçado, por exemplo, para mim foi muito curioso quando comecei a investigar o Brasil, ver as semelhanças entre o Estado Novo do Getúlio e o Estado Novo do Salazar. Não era só a coincidência dos nomes, eram as semelhanças mesmo. O pensamento relativamente ao corporativismo, relativamente aos sindicatos, relativamente a tudo. Embora eu depois, falando com amigos brasileiros, eles tinham uma visão do Getúlio que era muito mais condescendente do que a minha, porque já tinham o Getúlio do pós-guerra, não é? E eu não cheguei lá. O meu Getúlio acaba na guerra. Portanto, eu tenho o tempo mau do Getúlio Vargas. E foi engraçado. Vargas ditador. Exatamente. Ele foi um ditador de extrema-direita, fascista, completamente fascista. Para mim, resultava um bocadinho difícil depois aceitar que, afinal, o homem tinha dado uma cambalhota extraordinária depois da guerra e tinha virado, tinha sido eleito pelo povo, já não havia golpe de espécie nenhuma, não havia coisa nenhuma, e tinha virado um democrata, fez muito pelos trabalhadores, fez muito por isto, por aquilo que eu acredito, não é? Agora, eu não cheguei lá, não é? Agora, nós temos uma pergunta de telespectador para você. Eu queria saber se você tem alguma preferência por algum autor brasileiro. Olha, o autor brasileiro que eu gosto mais é um poeta, é o João Cabral de Melo Neto, porque a minha mãe era amiga dele, era poeta também, e gostava muito da poesia dele. Tem um poema dedicado à sua mãe, né, Miguel? Ele tem um poema dedicado à sua mãe, Algarves de Sol. Tem um poema muito... E tem outro que se chama Elogio da Usina e de Sofia de Melbrano. E eu habituei muito à poesia do João Cabral, e depois, quando saiu aquele livro do Chico, A Morte e Vida Severina, que acho que foi o primeiro trabalho do Chico, pelo menos conhecido lá, ainda mais, fiquei muito marcado. Em Rio das Flores, você se mergulha um pouco na história do Brasil desse período. Qual foi a sua referência para conseguir fazer isso, retratar aquela época? Porque, na realidade, você tem uma visão dura com todo mundo, com o Getúlio, com o Prestes, com os personagens políticos principais da época. Qual foi a sua referência com relação a isso? Eu tive muitas. Está no final do livro, está citada a bibliografia toda que eu segui, que foi muita coisa mesmo. Eu passei muito tempo aí a pesquisar livros e a aconselhar-me com pessoas que diziam: você deve ler isto, você deve ler aquilo. E eu acho que eu levei, nem sei, mas assim, muitos quilos de literatura daqui para lá. E não só livros, porque eu tive a sorte, por exemplo, quando comecei a pesquisar sobre as fazendas, comecei a falar com pessoas e a visitar fazendas, e as pessoas começaram, eu aí já era conhecido aqui como autor do Equador, então as pessoas falavam: olha, está aí o Miguel, ele está pesquisando isso, vê se podes ajudar. E então, inclusivamente, eu consegui coisas inéditas que não estão publicadas no Brasil, diários da mulher de um fazendeiro que vivia numa fazenda, escrevendo sobre tudo, desde o que comprava, o sal, o café que precisava, tudo isso, como é que era a vida. Relatórios também feitos ali no Paraíba, na zona das fazendas, daquela família, os Werneck, que era uma família muito importante ali. Consegui uma série de coisas muito interessantes, e que isso é a parte da pesquisa que eu gosto mais mesmo, que é quando você... O que você achou? Para Rio das Flores é uma localidade pouco conhecida aqui do Rio de Janeiro. Você foi um achado. Como é que foi que você foi parar lá?